16º dia, aleluia! Misture a fé com a promessa, esse é o capítulo do dia de hoje. E aí, me conta quais são as suas expectativas para receber mais do Senhor. Você sabe, tem muitas pessoas que pensam que apenas receber promessa é suficiente. Pastor, recebi uma promessa e parece que nada aconteceu. Por que será? A promessa sozinha tem algum efeito? Eu preciso somente de uma promessa? Eu entendi, pastor. Não tem nada a ver comigo. São muitas perguntas, muitos questionamentos. Hoje eu vou ajudar você a entender o que é necessário acrescentar quando você recebe a promessa. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Graça é favor imerecido, e a paz é o resultado de quem recebeu graça. Quem recebeu a graça, quem sabe que teve os seus pecados perdoados, ele vive sem culpa. Quem entende a justiça de Deus, ele vive em paz. Romanos 5:1 diz: justificado, pois, mediante a fé. É sempre bom lembrar os detalhes. Por que é mediante a fé? Porque você não precisa sentir. Quanto à sua justiça, não existe um processo, de graduação. A santidade, sim. Você pode ter momentos que você está mais santo, mais consagrado, mas sobre a justiça, não. Ou você é culpado, ou você é inocente. Através do sacrifício de Cristo na cruz, do perdão imerecido e o perdão total dos nossos pecados, hoje nós temos paz para com Deus. Você está em paz com Deus? Aleluia! Glória a Deus! Você já adquiriu o seu livro? Eu continuo ministrando o que está no livro. Hoje, 16º dia. 16º dia, quero compartilhar com você, só lembrando os irmãos aqui da Videira Belo Horizonte, que nós estamos orando essa semana. Hoje mesmo eu participei da oração aqui das 7 às 8, amanhã teremos oração também, e se você é de Belo Horizonte, quer vir orar no prédio, então estou aguardando você 7 da manhã. Faça um sacrifício, venha pelo menos uma vez por semana para orarmos juntos. E aí, está preparado para receber através dessa live de hoje? Está preparado? Convide mais alguém para receber. Está vendo esse aviãozinho aqui embaixo? O aviãozinho aqui embaixo? Envie esse aviãozinho aí para mais 5 pessoas. Manda aí para essas pessoas receber a palavra, ser ministrado. Glória a Deus. Então, quando falamos de promessa, quando o assunto é promessa, algumas pessoas não têm a compreensão total, ele não tem clareza a respeito disso. E você sabe, meditando na palavra de Deus, teve algo que eu posso dizer para você, que são daquelas coisas que quando você tem revelação, salta-lhe os olhos e você fica assim, impressionado como o Senhor te acrescenta, como o Senhor mostra para você realmente algumas coisas que parecem que estavam ocultas, mas de repente os seus olhos agora foram abertos e não somente você passa a olhar você simplesmente olha, mas você olha com um outro olhar. Você acaba tendo uma visão, você fala assim: meu Deus, isso aqui não é normal. Realmente isso aqui é algo revelador. E aqui eu me refiro ao quê? Presta atenção. Eu estava orando e um tempo meditando na palavra, o Senhor me fez então observar
algo muito poderoso que está escrito em Hebreus capítulo 4, verso 2. Hebreus 4, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim, eu vou ler para você em 3 versões. Primeiro, na linguagem de hoje: pois assim como aquelas pessoas, está se referindo ao povo de Israel, ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez bem nenhum. Por quê? Porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Tem uma outra versão, a versão NVI, diz que eles ouviram a mensagem, mas de nada lhes aproveitou. Meu Deus, de nada lhes aproveitou, de nada lhes valeu. Isso significa que eles receberam a promessa, mas por que de nada valeu? Porque ela não foi acompanhada de fé. Toda promessa precisa ser acompanhada de fé. Toda promessa precisa ser acompanhada de fé. A Bíblia diz que eles receberam uma promessa. Que promessa era essa? Eles iriam herdar uma terra, a terra de Canaã. Eles iam morar em casa que não foram eles que construíram, ia beber de poços que não foram eles que cavaram, ia comer de frutas que não foram eles que plantaram. Sabe o que significa isso? Eles iam entrar em uma terra onde estava tudo pronto. Isso é o favor. É uma obra que não dependia deles. Eles iam desfrutar de algo que não dependia deles. Mas a Bíblia diz que aquela promessa para eles não teve efeito. Ela não teve significado. Aquela promessa não foi aproveitada. E você sabe por que não? Porque não foi acrescentada de fé naqueles que a ouviram. Eles ouviram uma mensagem, eles receberam uma promessa, mas infelizmente essa promessa não foi. É muito ruim quando você recebe uma promessa, é muito ruim quando você recebe uma palavra e essa palavra ela não tem efeito. É muito ruim quando você tem uma promessa e essa promessa não se cumpre. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa muito ousada para você, talvez que você não ouviu em outro lugar. Quando você recebe uma promessa e você mistura ela com passividade, com incredulidade, com dúvida, ela não tem proveito na sua vida. Tem gente que só tem promessa e cada mês ela acumula mais um tanto, mas nada de ter prática, nada daquilo funcionar. Você não vê essas promessas se cumprindo na vida dele. Não é o seu caso, não é o meu caso, não é o nosso caso. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Sabe por quê? Porque quando eles receberam a promessa, ao invés de misturar com a fé, eles misturaram com a dúvida. Ao invés de misturar com a fé, eles misturaram com a incredulidade. O texto é muito claro. Eles receberam uma promessa, mas essa promessa não teve valor. Essa promessa não teve eficácia. Por quê? Porque a promessa por si só não tem efeito algum. Ela precisa ser misturada com a fé. E há muitas promessas que já foram liberadas sobre a sua vida. Promessas de vida longa, promessas de uma vida próspera, promessas de um ministério abençoado, promessas de poder. Descerá sobre você o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, diz Atos capítulo 2. Isso é para todos os filhos, é promessa para você ter uma vida cheia do Espírito, é promessa para você ter dons espirituais.
mas é preciso acrescentar a fé. Para que essas promessas se cumpram, é necessário adicionar um ingrediente. Você não faz um bolo somente com farinha de trigo, né? Um pão, por exemplo. Você não faz um pão só com fermento. Você não faz um bolo somente com fubá. É preciso do ingrediente. Então, olha para cá, isso aqui é interessante. O ingrediente que ativa poder na sua vida é a fé. Você quer ver poder se manifestar na sua vida? Você quer ver poder se manifestar no seu ministério? Você quer ver poder se manifestar dentro da ssua célula, da sua casa? Acrescente a fé. Acrescente a fé. Fé, pastor, eu preciso falar isso para você. Acrescente a fé. Mas a pergunta que se faz é: o que é fé? Eu vou falar para você o que não é fé. O que não é fé? Pensamento positivo. Vai acontecer, vai acontecer. Não, essa fé aí é a fé da nova era. Não é essa fé que eu estou falando. Fé não é algo mental. Fé não é algo que eu fico lá meditando, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Como um monge, né? Num lugar, vou subir num lugar muito alto, numa montanha, e vou ficar lá, cruzar as pernas e vou ficar, vai acontecer. Não, não é isso. Eu vou mostrar para você, através de 4 princípios, o que é fé, como aplicar sua fé. Porque tem algumas pessoas que têm promessa: você vai crescer nessa cidade, sua célula vai crescer, sua vida vai ser uma bênção, mas aí a promessa não se cumpre. Por quê? Porque ela não foi acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. É isso que está escrito em Hebreus capítulo 4, verso 2. O povo recebeu a promessa, mas infelizmente de nada aproveitou. Meu Deus, como isso é sério. Algumas pessoas ouvem a promessa de Deus, que o Senhor está restaurando a saúde, mas ao invés de acrescentar fé, ele acrescenta dúvida. Ao invés de colocar o ingrediente que ativa poder, que é a fé, ele coloca dúvida, credulidade. Misturar dúvida e incredulidade com a promessa faz com que a palavra de Deus não traga benefícios. Entende isso? Isso é muito sério. E aqui, esse texto de Hebreus capítulo 4, verso 2, ele está se referindo ao povo de Israel. Especificamente aquele momento ali de Números capítulo 13, que o Senhor falou que iria tirá-los, né, do Egito e levá-los para Canaã. E aí o Senhor então, através de Moisés, que era o líder, o Senhor fala para Moisés: Moisés, separa 12 homens para espiar a terra, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Um homem de cada tribo, um líder de cada tribo, envia eles para espiar, que eu vou dar para eles. Deus trabalha com visão, Deus trabalha com sementes. Às vezes Deus faz com que você olhe primeiro, visualize, observe, para Ele te dar. Mas Ele já tinha uma promessa. Eu quero te perguntar nessa tarde: você tem promessa? Quais as áreas da sua vida que você tem promessa? Você tem promessa? E é interessante que esse povo está caminhando com Deus. Esse mesmo povo aqui que foi espiar a terra, eles presenciaram grandes milagres. Eles presenciaram o mar vermelho se abrir. Eles presenciaram, meu Deus, o céu abrir, o maná cair todo dia. E no sábado a porção era dupla. Eles presenciaram grandes milagres. Esse povo presenciou milagres, esse povo presenciou cura, esse povo presenciou 10 pragas atingindo o deserto.
atingindo animais, a terra, e eles estavam na terra de Gósen, e nada aconteceu com eles. Presenciaram cuidado, presenciaram proteção, presenciaram milagres. É de se esperar que esse povo estava radiante, é de se esperar que esse povo estava vibrante, era de presenciar que esse povo estava cheio de autoridade e de fé. E quando eles chegam para espiar a terra, eu estou ministrando hoje o capítulo desse livro, o livro do nosso jejum pela graça mediante a fé. Eles chegam e olham para os gigantes, e ao invés de misturar a promessa com a fé, eles misturaram a dúvida, incredulidade. São mais fortes do que nós, não consigo. Olha o presidente atual, olha o dólar, olha isso. É fato que nós estamos vivendo dias difíceis, é fato que a inflação não é a mesma, é fato que o poder de compra diminuiu, é fato muitas coisas, é fato, mas a verdade é o que Deus diz através da sua palavra. A verdade é a promessa que já foi liberada sobre nós, mas para que a promessa se cumpra, para que a promessa tenha efeito, ela precisa ser acrescentada com a fé. Ela precisa ser acrescentada com a fé naqueles que a ouviram. Por que que aqueles homens não herdaram a terra? Por que que aqueles homens não puderam usufruir dos benefícios de morar naquelas casas? Por que que aqueles homens e os seus familiares não acessaram aqueles poços, não comeram daqueles frutos? Foi por causa dos inimigos? Não. Foi porque ao invés de misturar a fé com a promessa, eles misturaram a dúvida, misturaram a incredulidade, misturaram a palavra de morte. Hoje eu estou aqui, nesse tempo, no 16º dia de compartilhamento de palavra, de fé, para declarar sobre a sua vida, meu irmão, que você tem promessas no seu ministério, tem promessas sobre a sua saúde, tem promessas sobre a sua vida financeira, tem promessas sobre a sua casa, tem promessas sobre o seu ministério. Mas é necessário que você acrescente a fé, o ingrediente que ativa poder, o ingrediente que libera favor na sua vida, é a fé. Quando você pega a promessa e mistura com a dúvida, a promessa perde efeito. Quando você recebe a promessa e mistura com o medo, ela perde efeito. Agora, Josué e Calebe faziam parte dos 12. Eles também viram gigantes, eles também viram dificuldades. Eles estavam residindo na mesma cidade, no mesmo país, onde tinha o mesmo presidente, onde tinha a mesma inflação, onde estavam lidando com as mesmas dificuldades, onde tinham os mesmos gigantes. Mas eles fizeram uma escolha. A fé é fazer uma escolha. Alguém escreva isso para mim, por favor. A fé é fazer uma escolha. Escolha a fé apesar dos fatos. Escolha a fé apesar dos gigantes. Escolha a fé apesar da luta. Escolha a fé apesar do dia mau. Josué e Calebe faziam parte dos 12 espias. Os 12 espias misturaram com a promessa que eles haviam recebido a dúvida, a incredulidade, o medo. Você sabe o que o autor de Hebreus 4 diz? Que não teve efeito a promessa. Não teve efeito. Não teve efeito. A promessa não teve o quê? Efeito. Sabe por quê? Porque não foi acrescentada com fé naqueles que a ouviram. Agora, Calebe e Josué misturou o ingrediente que ativa poder. Em Números 13, no versículo 29, ele diz: eia, subamos e possuamos a terra,
porque certamente prevaleceremos contra ela. Certamente aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Certamente aquele que prometeu, ele é poderoso para fazer com que essa promessa se cumpra. O que Josué e Caleb estavam fazendo nessa hora? Acrescentando fé na promessa. O que significa, pastor Francisco, acrescentar fé na promessa? Significa atribuir valor ao que Deus diz. Significa que a palavra na sua vida não é em vão. Ao invés de ter colocado a passividade, tem gente que diz que tem promessa, mas você não vê ele fazendo um jejum, lendo um livro, participando de uma campanha, se inscrevendo para servir num encontro, fazendo uma inscrição. A igreja está lá num desafio de fé, ele não contribui. Oh, querido, precisa ser honesto com você. Você está se auto-sabotando. Você diz que tem promessa, mas não tem uma atitude de fé, um posicionamento, uma postura. Você acha mesmo que a fé, a promessa por si só, ela vai se cumprir? Teve uma vez que fizeram uma capa de uma mensagem que eles queriam passar. Aí alguém colocou uma mensagem assim: tô na graça. Aí colocou um cara numa rede com as pernas para cima. Eu falei: deixa eu te falar, essa imagem, ela contradiz a graça. Aí alguém diz: não, claro que não. Eu falei: contradiz. Eu não tenho coragem de publicar uma imagem dessa. Eu fui veemente, bati de frente. Falei: por quê? Eu falei: deixa eu te falar, você acha que quem viu a graça, ele quer pegar nada contra rede, tá? Deitar na rede, colocar os pezinhos para cima. Aquilo ali tem o seu momento certo. Eu só estou falando que quis passar uma mensagem: estou na graça. Eu falei: então, essa graça aí, ela é diferente da de Paulo. Porque Paulo diz, 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E esta graça que eu conquistei, não, que eu recebi, não se tornou vã. Antes, trabalhei mais do que todos os outros, mas não eu, a graça de Deus da minha vida. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Deus me livre, que Deus me livre, que a graça se torne vã. O que a graça se tornar vã? É você receber uma promessa. Não é também o que foi escrito aqui: se você quiser a graça tem que ir à luta. Não, não é isso. A graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. Agora é preciso você entender o que eu faço com o que eu recebi. O que adianta você receber um extrato que você tem milhões na sua conta, se você não multiplica esse recurso, se você não ajuda ninguém, se você não põe esse dinheiro para trabalhar? É isso que eu estou falando. Você recebeu um dom de graça, você recebeu fé de graça, você recebeu autoridade de graça, você recebeu portas abertas de graça, uma voz, saúde, criatividade, inteligência, acesso a livros. O que você vai fazer com o que você recebeu? Está entendendo o que eu estou falando? É isso. Acrescentar fé na promessa é isso. Deus falou que eles iriam conquistar. Sabe o que eles fizeram? Misturaram medo. Eu me refiro ao povo de Israel. Misturaram a dúvida, misturaram a incredulidade. Josué e Caleb não, misturaram a fé. Esse é o ingrediente que ativa poder. Quando você declara fé. E o que é fé, pastor? 4 coisas rapidamente sobre a fé. Primeiro, fé é concordar com o que Deus diz na sua palavra. Se Deus diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, essa é a promessa. O que você tem que falar? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas eu estou orando por ele, parece que cada vez ele está pior. O que eu estou vendo é um fato, mas a verdade é o que está escrito. Eu creio, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não ore pelo marido, não ore pela esposa como se eles já tivessem ido para o inferno. Faça como Marcos 11:24 diz:
Que em verdade vos digo que tudo quanto pedides, crendo que já recebeis, será vosso. Então, quando você for orar pela salvação de alguém, você que tem a promessa, diz: Pai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a promessa. Então eu quero declarar: a minha casa vai servir o Senhor. Hoje não está servindo, mas eu declaro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Segundo exemplo, você está enfermo, você tem uma promessa sobre a sua saúde, você tem uma promessa de cura, então pegue essa promessa e concorde com o que Deus diz, escreva ela, coloca no fundo de tela do seu celular, coloca no seu tablet, no seu computador, é sério. Vai lá no seu trabalho ou na sua casa, imprime alguns versículos de cura, coloque lá perto do espelho da sua casa. Ah, pastor, mas não vai ficar bonito. Como assim? Você quer a cura ou você está preocupado com o estilo? Por um tempo pode ser que não fique bonito, mas na hora que você for escovar os dentes, o que está lá na sua frente? Pode achar radical, mas é verdade. O que está lá na sua frente? Uma promessa. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu acordo nessa manhã aplicando fé na promessa. Está entendendo o que eu estou falando? Isso é concordar com o que Deus diz. Segundo, preste atenção, fale antes de acontecer. Eu estou enfermo, estou orando pela salvação, falo antes de acontecer. Eu declaro antes de acontecer. Eu chamo a existência antes de acontecer. Você tem uma promessa? Então declara. Vai acontecer. Vai acontecer. Alguém está agradecendo por uma aula que eu ministrei no telepresencial sobre aconselhamento. Foi muito bom mesmo. Se você não fez o seminário, eu recomendo que você faça. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado pelo encorajamento. Você tem uma promessa de Deus na sua vida? Fala da promessa. Fala de acontecer. Se você tem uma palavra de milhares, fale dessa palavra. Proclame ela. Tem gente que não tem coragem de falar porque fica com medo. Ah, mas você está falando disso, isso não acontecer. Fale. Eu sou pastor de milhares. Essa igreja vai alcançar 1000. Vai alcançar 2000. A promessa que nós temos é para 3.000 pessoas. Então eu vou falar. Segunda coisa, fale antes de acontecer, todos os dias. Sabe, eu lembrei de uma irmã que eu aconselhei uma vez, que ela entrou no desespero, porque ela queria ter um filho. Eu falei: você tem uma promessa? Ela falou: tem. Qual que é a promessa? Ela falou do versículo do Salmo 113:9. Eu falei: então acorde todos os dias, declare: o meu ventre tem vida, o meu filho já tem nome. E aconteceu. Depois de 13 anos orando, ela falando, engravidou, e hoje o menino está saudável. Isso é muita bênção. Terceiro, não duvide. Não duvide. O inimigo lança setas na mente, pensamentos de incredulidade, de dúvida. Fale antes de acontecer. Davi falou que iria cortar a cabeça de Golias. Davi falou que iria cortar a cabeça de Golias antes dele cair. Ele falou: hoje mesmo o Senhor vai me dar vitória. Quem crê, fala. Pastor, eu sou daquele mais prudente, eu não sou de falar nada. Não confunda prudência com incredulidade. Se você não quiser ficar falando aos cotovelos, você está ótimo, gostei de você já. Mas é preciso falar pelo Espírito. Fale antes de acontecer. Não duvide. Continue sustentando o que você tem falado. Terceiro, não duvide. O quarto, declare, mas tenha ações compatíveis com a sua fé. Tem gente que diz que crê, mas como eu disse, acrescenta fé na sua promessa. Amém? Tenha uma ação que mostra
que você realmente está crendo, que você está correspondendo ao que foi falado ao seu respeito. Que Deus te abençoe ricamente, abençoe a sua casa, abençoe sua família, abençoe o seu ministério. Ouça a live novamente, tome posse de tudo que foi falado. Amanhã, meio-dia, estou te esperando em nome de Jesus.